A paz do Senhor, querido professor, com grande satisfação que estamos iniciando mais um trimestre, o último trimestre de 2024. E nessa ocasião, nós estudaremos acerca dessa epístola fantástica de Paulo, que é a epístola que ele escreveu à igreja de Éfeso, conhecida como Carta aos Efésios, ou Epístola aos Efésios. E o tema desse trimestre é Efésios, as ricas bênçãos espirituais e a conduta cristã. O comentarista é o irmão Daniel Alves Marçal, que agora está dirigindo a nossa congregação em Jardim Rina, um homem de Deus, conhece as Escrituras, já comentou outras revistas e nos presenteia mais uma vez com esses comentários que com certeza trarão muitas bênçãos para nós. Nos farão conhecer um pouquinho melhor a conduta que um cristão deve ter. Serão 13 aulas, onde na lição de hoje, essa primeira, conheceremos um pouco da estrutura da Epístola aos Efésios, depois falaremos das bênçãos espirituais, entraremos no que a graça fez por nós, conheceremos o que é a igreja, teremos aulas práticas falando acerca do amor, do andar cristão, da vida conjugal, os papéis entre marido e esposa, o papel familiar e as armaduras de Deus. Então são 13 temas onde nós teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais as Escrituras. E que Deus abençoe e que nós possamos colocar em prática tudo o que for discutido, ensinado em nossas salas de aulas. E a nossa oração, a oração da equipe do CAPED, é que a cada domingo nossas vidas possam ser edificadas, nós possamos ser confrontados a ter uma mudança. E nessa primeira aula, onde nós tem por título Conhecendo a Epístola aos Efésios, onde o autor traz um panorama, eu tenho a oportunidade de mais uma vez ter aqui comigo o irmão Fábio, ali da Príncipe de Gales, irmão Fábio que coopera como professor na escola dominical, tem cooperado conosco aqui no CAPED, é professor também de teologia, ele vai nos estar dando aqui, compartilhando conosco pontos essenciais dessa primeira aula. Paz do Senhor, irmão Fábio, tudo bem? Paz do Senhor, irmão Sérgio Levi. Mais uma vez é um privilégio estarmos aqui. Queria cumprimentar também os amados professores. E é um prazer estar aqui contribuindo com essa grande obra, né, o CAPED Sande. Nós sabemos do impacto, né, do ensino nas camadas, em todas as camadas do protestantismo, o fortalecimento do ensino da palavra de Deus no nosso campo e também o fortalecimento, né, do púlpito também, né? Acredito que a formação da nova geração que está indo aí que está vindo é super importante para que nós tenhamos um púlpito que leia o texto, explica o texto e aplica o texto, né, Sérgio? Esse é o propósito, né? Esse é o propósito. Como dica, eu recomendo a você, professor, que você incentive os seus alunos a ler a Epístola aos Efésios. É uma epístola consideravelmente pequena, não tem assim nada de anormal, são 6 capítulos, poucos versículos para serem lidos, então é uma epístola pequena. E também que você incentive os seus alunos a entender o contexto. E o contexto dessa epístola e de toda a vida de Paulo, vamos por assim dizer, do que está registrado ali em Atos capítulos 19 a 21, a fim de que o aluno possa compreender um pouquinho mais qual a relação de Paulo com essa cidade e automaticamente com essa igreja, ok? Então vamos lá. O que é essa epístola aos Efésios? É uma epístola com 6 capítulos, cerca de 155 versículos,
Isso dependendo da versão adotada, mas não foge muito disso. E a primeira pergunta, quando nós, via de regra, quando nós vamos estudar um livro bíblico, uma epístola, nós temos que responder 6 perguntas. A primeira é o que é aquele livro. Segundo, quem é o autor. A terceira, quando foi escrita. A quarta pergunta é por que foi escrita. A quinta, a quem foi escrita. E a sexta e última, onde foi escrito. Então nós vamos trabalhar essas 6 questões, essas 6 perguntas, que elas com certeza nortearão a nossa videoaula de hoje. Então, irmão Fábio, o que é a Epístola aos Efésios? Ô Sérgio, a Epístola aos Efésios é a epístola mais eclesiológica, né, do Novo Testamento. Então, Paulo, ele traz... a gente sabe que Paulo ele foi um grande estruturador das doutrinas protestantes, evangélicas, enfim, da Bíblia, né, do Novo Testamento. E aqui, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele caprichou, né, e trouxe temas, né, a gente vai decorrer aqui, mas voltados, né, ele trouxe assuntos voltados, justamente falando da igreja, ou seja, o cerne, qual o propósito da igreja, né? E aqui ele faz, né, a gente, como Romanos e Gálatas são irmãs, Efésios e Colossenses são irmãs também. Então, no sentido que, em Colossenses, né, a carta aos Colossenses, ele fala muito de Cristo, né, como cabeça, põe Cristo como cabeça. E aqui ele vai tecer o comentário, ele vai derramar, né, o seu conhecimento, né, o seu entendimento do Evangelho, o seu conhecimento sobre a revelação de Deus sobre a igreja. Então, é de suma importância, parece que não é uma carta que é pequena, é simples, mas ela é muito profunda, porque se nós queremos entender qual o propósito da igreja, obrigatoriamente nós vamos esbarrar, né, nós temos que consultar e ler e entender a carta aos Efésios. Exatamente. Isso é bem interessante, né, que a igreja, como o irmão bem colocou, o tema central aí da epístola aos Efésios é a igreja como corpo de Cristo mesmo. E claro, falando da igreja, tem os subtemas. Esse é o tema central, a igreja como corpo. Então, dentro dessa perspectiva, é uma epístola que, vamos dizer assim, seria um manual de eclesiologia, né? Só que ele trata também outros temas que estão dentro do contexto da igreja, sobre as tribulações, e aí ele vai dizer que quanto mais intensas as tribulações, mais abundante as consolações. Às vezes as pessoas querem ser consoladas sem passar por tribulações. E um outro tema que eu acho muito interessante, o subtema, é o seguinte, que as aflições do povo de Deus, elas ministram muitas das vezes para nós os benefícios da vida futura, né? Então, é bem interessante isso. Respondido o que é isso mesmo, a epístola aos Efésios é uma epístola que trata sobre a questão da eclesiologia, e você, professor, é bem interessante, e já fazendo um adendo aqui dentro dessa temática que o irmão Fábio nos trouxe, quando nós lemos Efésios, nós podemos achar até uma carta muito simplista. Mas, por exemplo, quando Paulo fala que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça, o Coester vai nos trazer um comentário fantástico na sua introdução ao Novo Testamento, acho que o volume 2, ele vai dizer o seguinte, que isso soa como uma afronta para a época que Paulo escreve. Por quê? Porque os imperadores se intitulavam como a cabeça da sociedade e Roma era o corpo perfeito. E agora vem Paulo dentro de uma cidade, que daqui a pouco nós entraremos um pouquinho mais no contexto da cidade,
totalmente romanizada, por assim dizer, falando que o corpo não é Roma, mas o corpo é Cristo, é a igreja. E o cabeça não é o imperador, o cabeça é Cristo. Isso soa como, podemos dizer assim, um traje ou uma afronta ao Império Romano. E aí nós vemos a coragem de Paulo. Então são esses detalhes que nos mostram que a Epístola aos Efésios não é uma epístola tão simples, mas é uma epístola muito rica. E a quem, ou quem foi o autor? Não há dúvida que foi o apóstolo Paulo, né? No próprio nosso texto-chave aqui da nossa lição, o irmão, ele cita Efésios capítulo 1, versículo que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então eu acho que não há dúvida que foi Paulo quem escreveu, né, irmão Fábio? Sim, existem epístolas que, por exemplo, Hebreus a gente não pode afirmar. Então, aquilo que a Bíblia não fala com clareza, a gente não pode assegurar com firmeza, né? Mas, aqui em Éfeso fica claro, né, não tem nenhuma dúvida, que foi Paulo o autor da Epístola de Éfeso. E Paulo, né, Sérgio? Ele, obviamente que guiado por Deus, mas ele de certa forma, Deus dá essa percepção para o homem, né? Não foi à toa que ele escolheu algumas cidades, alguns locais, como para começar ali o evangelho. Como na cidade de Corinto também era uma cidade cosmopolita, a exemplo de Éfeso, Éfeso também é uma cidade cosmopolita. Então Paulo ele entende, né, que ali, escrevendo essa carta, né, fundando a igreja ali, ele poderia ter um alcance maior, né? Falando assim, né? Por que Paulo ele escreveu essa epístola aos Efésios? Por ser uma cidade cosmopolita, então tinha pessoas de várias regiões e com certeza, né, essa epístola chegou, né, teve o impacto que teve pela diversidade ali, né, de etnias que tinha nessa cidade. Então, com certeza, a escolha de Paulo para fundar a igreja de Éfeso, né, e ter esse trabalho tão forte em Éfeso foi justamente pela condição, né, geográfica, pela condição econômica da cidade e pela quantidade de habitantes, né? Então eu acredito aqui, falando assim, fazendo um link com a autoria, data, local e a finalidade da epístola, ela teve o maior impacto, né, a igreja em si, a epístola, devido à localização geográfica e a situação socioeconômica dessa cidade. Exatamente, muito bom, muito bom. É isso mesmo. Essa autoria de Paulo, inclusive, ela é corroborada por Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes. Então, assim, como bem colocou o irmão, não foi... nunca teve questionamentos em relação à autoria, como outras cartas do próprio apóstolo Paulo, que a alta crítica, né, teológica vai lançar dúvidas, mas essa daqui não há dúvidas, né? E uma coisa que eu acho muito legal nessa autoria é que como Paulo se identifica, Paulo apóstolo. Todas as vezes, é importante você notar isso, querido professor, que todas as vezes que Paulo se identifica como Paulo apóstolo, Paulo apóstolo segundo a vontade de Deus, tinha um porquê. Por exemplo, nós vemos que quando ele vai se identificar à igreja de Filipe, ele só fala Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, né? Agora, a igreja de Éfeso, a igreja de Colosso também, ele vai se identificar como Paulo, o apóstolo. E por quê? Seria apenas título, seria apenas uma situação de mostrar uma autoridade? Não.
todas as vezes que Paulo, ele faz questão de colocar Paulo apóstolo segundo a vontade de Deus, é porque naquela igreja havia um questionamento em relação ao apostolado de Paulo. Em Filipos não acontece isso. Filipos é uma igreja que não tem questionamentos, até porque era uma igreja que não estava dentro de uma... não tinha muito forte ali uma comunidade judaica, então o apostolado de Paulo era pouco questionável. Em Éfeso não. Éfeso tinha muitos judeus, inclusive uma das questões que Paulo vai tratar nessa igreja é a falta de unidade entre judeus e gentios. E no meio desses judeus havia alguns que questionavam a autoridade apostólica de Paulo. Então, só falando ainda do autor, olha quanta informação. Paulo é o autor, mas ele se identifica como apóstolo não é porque é bonito ou porque ele queria demonstrar uma autoridade, não. Ele queria simplesmente mostrar, porque ali havia pessoas questionando o seu apostolado, e ele queria mostrar que ele foi chamado por Deus. Ok? Quando foi escrita essa epístola, irmão Fábio? Amado, aqui a gente não pode afirmar assim, né? Toda data, até pela distância, que quanto mais distante, mais impreciso, né? Então, a data aproximada que foi escrito foi 61 a 62 depois de Cristo, né? Então, os historiadores, né, os especialistas do assunto aí, eles quando eles vão definir data, eles põem data aproximada, até pela distância. E não é assertivo, mas também não erra, né? Tem ali um período ali, levando em consideração vários aspectos. Ele estava preso, né? Preso em Roma, né? Preso em Roma. Então, assim, só um dado que eu acho importante para colocar aqui, né? O Paulo, ele começa rico no Evangelho, né? Paulo, ele começa rico e o fim dele, né? Ele gasta toda a vida dele, ele gasta todo o intelecto esmerando, né? Pela causa do Evangelho e acaba numa prisão domiciliar, pobre, né? Mas ele escreve a carta aos Efésios da cidade de Roma. Então, amados, fica aí para nós o exemplo de Paulo, né? Às vezes a gente tem muita perspectiva nesse mundo, mas o Paulo além de ser o grande teólogo, o grande doutrinador, ele deixa para nós o exemplo do que é ser um verdadeiro homem de Deus. Sim. Né? Então, ele gastou todas as suas energias, né? Eu acredito que nos primeiros anos da vida dele, grande parte da vida dele, ele acumulou muito conhecimento e depois ele gastou todo esse conhecimento, toda a energia. Poderia ser um popstar da época, poderia, mas ele optou por ser um apóstolo, por ser um servo, esmerar sua vida e acabar numa prisão domiciliar, né? Entre aspas, ali em Roma, né? Porque ele tinha muitos contatos, né? Era um homem muito conhecido, embora as pessoas não concordavam, tinha aquela raiva, aquele ódio do bem, né? Tinha um ódio do bem contra Paulo, só que não podiam fazer nada contra Paulo porque ele pregava a verdade. E ele era um cidadão romano também, né? Tinha essa questão. É isso aí. Mas ele deixa o exemplo aqui, só dando mais uma informação, a título de informação, né, de pensamento para o professor, insight aí para a aula, que ele é um grande exemplo para nós realmente. Exato. Essa informação que o irmão Fábio trouxe em relação a ser uma carta escrita durante a sua primeira prisão em Roma, e aí o comentarista colocou 61, 62, tem alguns que estendem até 63, mas é incerto, mas assim, ficou entre esse 61 e 62. É interessante por quê? Porque a carta aos Efésios ela é justamente conhecida como uma das 4 cartas chamadas de epístolas da prisão. E olha que interessante, quando nós lemos essa epístola
sem esse dado, né, de que Paulo estava preso, você fala, ele começou aqui falando das ricas bênçãos em Cristo Jesus. Paulo estava nesse momento com a vida, né, todo vapor. Do ponto de vista humano, não, né? Paulo estava preso em sua primeira prisão ali, domiciliar, como bem colocou, por mais que fosse domiciliar, mas ele estava privado da sua liberdade, tá bom? E só a título de informação, as outras 3 epístolas que fazem parte das epístolas das prisões são Colossenses, Filipenses e Filemon, tá bom? Entre o ano 61, 62 ou 63, como alguns estendem, Paulo ele escreve essa carta. Como que é o relacionamento assim, irmão Fábio, de Paulo com a cidade de Éfeso? Paulo, em Atos, fica bem registrado, a partir do capítulo 18 e até o 21, Paulo ele tem 2 passagens em Éfeso, né? Uma primeira foi uma passagem curta, tá bom, né? E já na sua terceira viagem, parece que é uma viagem que dura um pouco mais, onde ele fica ali por mais tempo e parece que é nesse momento onde ele vai fundar, vai edificar a igreja, né? Levi, olhando o contexto da época, Paulo, o primeiro contato que Paulo teve com a cidade de Éfeso, até porque Éfeso, a gente, né, é sabido que ele estava, embora no Império Romano, mas uma cultura grega ainda muito forte. Então, olhando, Paulo, ele usou do artifício da sua intelectualidade, do seu conhecimento filosófico, até para pregar no teatro, anfiteatro, né? Eu esqueci o nome agora do lugar, dei uma pesquisada, fugiu da memória, eu não anotei. Mas tinha um local onde tinha os encontros ali para discussões públicas, enfim, discursos. Então, o primeiro contato que Paulo teve em Éfeso foi justamente atrair os seus ouvintes com um apelo ali de conhecimento filosófico, né? Então, ele trouxe essa ideia, usou o contexto justamente para estar atraindo as pessoas. E no segundo momento, né, que ele, atraído, né, porque ele tinha que ter penetração, de alguma forma ele tinha que entrar ali na alta camada, na média camada, e atingindo todas as camadas da sociedade. E em algum momento ele apresentou Jesus, né, para aquela sociedade. E no momento que ele apresentou Jesus, aí que veio realmente, né, a perseguição, a aflição na vida de Paulo. Por quê? Aí, como a exemplo das outras cidades, tanto romanas como gregas, viviam rodeadas, né, cultuando aí cerca de 50 ou mais de 50 deuses, né, conhecidos. Então, a primeira coisa que Paulo trouxe ali foi Cristo, né, como uma alternativa a esses deuses. Então, isso aí já causou um grande impacto. No decorrer da apresentação, as pessoas foram se convertendo, o evangelho foi se propagando, Paulo também teve que trazer o aspecto da santificação, da conversão. E por ser uma cidade ali onde predominava, né, tinha o templo de Diana, né? Diana. E então o templo de Diana, ele tinha um efeito na cidade, né? A disseminação da prostituição como uma religião. Então era uma prática religiosa e isso estava inserido, estava incutido na cultura da cidade. Então, Paulo, a mensagem do evangelho, ela contrapôs esse comportamento, esse pensamento. Então, teve outro momento de tensão, outro momento de conflito. E a questão, né, de trazer o evangelho, né? A Bíblia traz aspectos que iam contra. Por exemplo, a mensagem de Paulo afetou profundamente a cidade no aspecto econômico, porque a cidade era idólatra, né? Existia um comércio, por exemplo, com todo respeito aos católicos, como na Aparecida do Norte ali existe um comércio,
né, relacionado ao local, relacionado a pessoa, né, da Aparecida do Norte. Também existia souvenirs, existia ali artefatos relacionados a todo aquele panteão, né, de deuses. Então o evangelho ele impactou a cidade, né, e isso é uma característica do verdadeiro evangelho, né. A gente vê que ele impactou a religião, ele impactou a vida das pessoas no sentido moral, e ele impactou até a economia da cidade, né? E isso, a princípio, a mensagem de Paulo teve uma boa aceitação, ele conseguiu penetração, ele conseguiu conversar com todas as classes, mas, em uma segunda instância, isso trouxe tribulação para ele. Isso aí que você falou é interessante, porque você citou, por exemplo, aí o templo de Diana. Não era o único, né? Mas Sim. era o mais famoso. Ou de Artemis, né? Diana para os romanos e Artemis para os gregos. Era um templo que continha mais ou menos cerca de 113 metros de comprimento, 54 de largura, 100 colunas, uma altura de 18 metros. Era um templo assim que chamava muito a atenção, né? O próprio historiadores vão dizer que Éfeso era conhecida justamente pelo seu templo a Diana. E você falou da questão E o templo de Diana, vale a pena ressaltar, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então Paulo não estava pregando em qualquer cidade, estava pregando em uma cidade rica, por assim dizer, né? Pertencia ali à Ásia, mas estava sob o domínio dos romanos desde o ano 190 a.C. Tinha uma comunidade de judeus muito forte. É tanto que na segunda viagem de Paulo, que é o primeiro contato, que ele passa ali, vamos dizer, de passagem, né? Até um pleonasmo passou de passagem, mas ele vai e deixa ali o casal Áquila e Priscila, né? E prega rapidamente ali na sinagoga, discute, os irmãos até falam, não, fica mais um pouco conosco. Ele falou, não posso. E vai embora. Na terceira viagem ele já fica 3 anos, que é onde ele estabelece a igreja. E uma coisa interessante que você falou da idolatria. A mensagem de Paulo foi tão impactante que o pessoal confunde ele com uma divindade, né? Começa a falar devido à sua oratória, que ele era, eu acho que Júpiter, né? Um deus que era como se fosse um chefe ali. Então, para você ver o tamanho da idolatria que acontecia ali. Tá bom? E claro, além disso, o seu teatro na cidade de Éfeso, que cabia cerca de 24.500 pessoas sentadas. Era um teatro imenso. E para que esses teatros? Ali acontecia de tudo também, desde encenações de peças teatrais, acontecia julgamentos, depois nós veremos, à medida que a perseguição aos cristãos se desenvolve, que esses teatros servem como também um escárnio para os cristãos. Então Paulo não está pregando em qualquer cidade, né? E conhecendo esse contexto fica mais fácil compreender o porquê que Paulo ele briga tanto para a igreja de Éfeso, para os irmãos de Éfeso terem uma vida de santidade, largarem a vida de trevas, entenderem que eles eram luz, né? E aí, com base nisso, nós vamos para a quarta pergunta: por que foi escrita? Paulo, né, acho que quando você fica recluso, né, tem uma oportunidade de pensar mais, você tem mais clareza. Então Paulo teve, até o autor ele escreveu aqui, ele teve um olhar mais pastoral, né, para essa igreja. E fica claro, né, eu acho que o objetivo, a finalidade, né, porque fica claro na estrutura de Efésios. Então a gente tem do capítulo 1 ao capítulo 3, na realidade nós temos 2 divisões em Éfeso, certo? Do capítulo 1 ao capítulo 3 e do capítulo 4 ao capítulo 6. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai falar de eleição, predestinação, adoção, certo? No capítulo 1. Ele vai falar de graça e fé, no capítulo 2, e salvação para os gentios. Então, é super importante, e assim, é profundo. Você vê no capítulo 1, Paulo tem um versículo
o versículo do 1 ao 14, do 1 ao 13, do 1 ao 14, praticamente é um assunto só. Né? Onde Paulo, ele põe muita informação aí, ele deixa uma passagem muito densa, e essa passagem ela tem que ser esmiuçada para o entendimento. Né? Então, se você quer estudar, aprofundar o conhecimento sobre eleição, predestinação e adoção, é o capítulo 1. O capítulo 2, né, Paulo vem falar sobre a graça e a fé. Né? Esse é o tema central do capítulo 2. E o capítulo 3 é uma solução para os gentios, não só para os judeus, né? Não só... muitos ali tinham a cabeça, né, que a salvação era para ficar ali. Mas Paulo lhe traz uma visão de salvação para os gentios. Então, essa é a importância, né, quando a gente divide ali, estratifica melhor os assuntos, a gente vai ver a grandeza e a importância dessa epístola. E na parte 2 aqui, do capítulo 4 ao 6, aí sim, aí Paulo vem falar o quê? Do comportamento, de como que deve ser o comportamento de uma pessoa regenerada. Então ele vai falar de separação do mundo, ele vai falar de relacionamentos familiares e vocacionais, e ele vai falar, né, quando ele descreve lá a armadura, né, do cristão, capítulo 6, ele fala para nós termos o capacete da salvação, a couraça da justiça, né, o escudo da fé, calçar os nossos pés. E ele fala, depois de ter feito tudo isso, fica firme. Né? Então, é uma epístola muito, muito profunda, assim, se você estratificar, entender os assuntos que estão inseridos aí, né, no que Paulo quis escrever, no que Paulo quis ensinar, ela é de suma importância, como a gente mencionou aqui no início da nossa aula, para a igreja. A igreja tem um entendimento aí do capítulo 1, tem um entendimento de graça e fé, da missão, né, a salvação para os gentios, como é que a salvação chega até os gentios, a vida prática, né, que é o capítulo 4, 6, eu acredito que a gente vai ter um desenvolvimento na vida cristã muito melhor. Com certeza, com certeza. É bem interessante isso, porque feito esse panorama, fica claro que Paulo ele queria que os irmãos judeus e gregos que estavam brigando entendessem que eles são uma unidade em Cristo. Os judeus se gabavam de ser o povo eleito, entendeu? E os gregos se orgulhavam de não ter participado de nada da aliança e agora serem a igreja e menosprezavam os judeus. E Paulo vai lá e fala, olha, para com essa briga, porque ambos são eleitos, ambos são predestinados em Cristo. Se está em Cristo é predestinado, fora de Cristo é predestinado ao inferno, ponto. E Paulo vai brigar muito para que eles não esqueçam da onde Deus os tirou, né? E o contexto da cidade já fala por si só. Imagina quantas prostitutas, quantos feiticeiros, idólatras havia dentro daquela igreja, né? Quantas pessoas embriagadas. Eu acho interessante que quando Paulo fala para não se embriagar do vinho, mas se encher do Espírito, o próprio Koester vai dizer que havia um forte culto a Dionísio, que era uma divindade onde o seu culto era banhado por vinho. E muitos irmãos se convertem e acham que não, vamos continuar aqui tomando um vinho, tá tudo certo. Paulo falou, entenda o seguinte, agora o culto a Dionísio passou, agora vocês são uma nova criatura. Então, é isso daí. Foi escrito para que eles pudessem manter uma religião pura, no aspecto pessoal. E outro ponto, né, Sérgio? Você falou da unidade. Então, trazendo para os dias de hoje, se a gente não fizer a devida aplicação do termo unidade, a gente pode entender que a gente tem que ter unidade com tudo. Não, não é isso. Não. Então, o que Paulo está falando ali é ter a unidade, né,
seja você, seja o assembleano, seja o batista, seja o presbiteriano, a unidade é uma só fé, um só amor, Uma só doutrina. uma só doutrina, um só batismo. Então ele reforça muito o aspecto de unidade, é ter unidade com a verdade. Exato. Né? Então, essa ideia, né, de que todas as religiões estão certas, Paulo ele refuta com esse pensamento de unidade, mas voltada para a visão bíblica. Né? Então, não é unidade, então vamos se juntar ali com X, não é um com ecumenismo, A. Isso né, aí, vamos Paulo? juntar com A, com B, com C. Não é isso que Paulo está falando. Exato. O outro ponto para entender ainda a estrutura da carta, nosso penúltimo ponto aqui é a quem Paulo escreveu, né? Dr. Saião, ele coloca que esta epístola, abre aspas, é uma das epístolas mais impessoais de Paulo. Porque ele coloca aos Efésios, não parece que foi escrita a um grupo e tal, mas foi escrita ali aquela comunidade. E é interessante, quando nós olhamos o mapa, nós temos Colosso, Laodiceia e Éfeso e Herápolis, tudo muito próximo. Alguns estudiosos sugerem que, na verdade, essa carta que nós lemos como Efésio, ela foi uma carta endereçada à igreja de Laodiceia. Isso está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Fazer questão de ler, porque às vezes o irmão pode falar, lá veio o irmão com umas teorias loucas. Mas não, ó. Capítulo 4, versículo 16. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos laodicenses. Colosso e Laodiceia ficavam muito próximo. E procurai ler também a carta de Laodiceia. Então, alguns teólogos colocam que a tal da carta aos laodicenses, mencionado em Efésios, em Colossenses 4,16, teria sido esta carta que teria sido enviada a Éfeso e Laodiceia, sem ser endereçada a uma igreja específica, a um povo específico, como a igreja de Corinto, como a carta a Filemon, aos Filipenses, né? Então é bem interessante que alguns teólogos, entre eles Saião, Abraão de Almeidas e outros, colocam que essa carta seria uma carta circular. Ela seria uma carta que deveria ser lida ali em Herápolis, Colossos, Laodiceia e Éfeso, né? Então, o irmão consegue enxergar, irmão Fábio, esse Sim, tom? até no comentarista da Bíblia Pentecostal, ele fala até que elas foram levadas de forma simultânea. Né? Exatamente. Então, a evidência... Assim, né? Para muitos estudiosos, né? As cartas, não teve só uma carta, na realidade. Né? Elas foram escritas até pela proximidade ali, por ser uma região, voltando ao assunto lá, por ser uma cidade cosmopolita, por estar inserida ali no eixo, praticamente, do mundo ali tão conhecido. Então, eu acho que Paulo ele usou desse artifício, sim. Sim, sim. Com certeza. E um dos pontos que reforça isso, que não foi uma carta pessoal, é que Paulo não trata específico de um problema de uma igreja, como ele trata em Corinto, mas ele trata de problemas ou assuntos universais, temas que dizem respeito a todos os cristãos. Então, predestinação, todo cristão é predestinado em Cristo para a salvação. Fora do corpo de Cristo, não tem como dizer que está predestinado ao céu. Infelizmente, está predestinado ao inferno. O tema da santificação, da família, do relacionamento entre marido, homem e mulher, filhos e pais, tudo isso são temas universais, não diz respeito a uma única igreja. Então, esse é um dos pontos que eu acho interessante. E, por outro lado, é importante notar que essa epístola está expressamente endereçada aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, ele encaminha, por meio de Tíquico, esta carta àquela região de Éfeso, né? Então, ela não é uma carta pessoal, mas ela é uma carta impessoal que traz temas, assuntos que servem e cabem para todos os cristãos, né?
para finalizar aqui, nós já falamos que é responder onde foi escrito. Tudo leva a crer que foi escrito a partir de Roma, né? Lembrando que Paulo ficou preso em Roma em 2 ocasiões. A primeira ocasião é quando ele escreve essa epístola aos Efésios, que é a prisão domiciliar. Depois, tudo leva a crer que ele foi solto, foi liberto, ficou ali por um tempo empreendendo viagens pela Ásia, a fim de pregar o evangelho, e depois foi preso novamente, que é onde vem a epístola de 2 Timóteo, que é a última epístola de Paulo, já no ano 67, onde por ser um cidadão romano não podia morrer crucificado, mas teve a sua cabeça decapitada, morreu ali no ano 67. Então, é unânime o pensamento que é uma carta que foi escrita a partir de Roma, na sua primeira prisão domiciliar, e ele envia essa carta por intermédio de Tíquico. Isso está em Efésios 6:22. Então, é importante conhecer todos esses nomes e o contexto e tal, justamente para não fazer confusão. Não pensar que Paulo escreve a Éfeso e depois morre. Não, ele escreve no ano 61, 62, depois ele ainda tem 5 anos, onde ele vive ainda, claro, sobre essa supervisão aí de Roma, né? E 64 vem a grande perseguição por Nero, a liderança cristã entra no radar de Roma, literalmente. Pedro morre, mais ou menos nessa época, e no ano 67 nós temos a morte do grande apóstolo Paulo. Né, irmão Fábio? Sim, acho que vale ressaltar aí, né? Paulo, ele esteve preso, mas ele não esteve preso mentalmente, né? Exatamente. Ele estava preso, mas filosoficamente, teologicamente, espiritualmente, ele estava livre. Então, essa é a grande virtude de um homem de Deus, né? Às vezes as circunstâncias, ela nos aprisiona, porém, a liberdade em Cristo nos faz entender qual que é o propósito de Deus e qual que é a nossa missão. Então, mais uma vez, né, o Paulo ele deixa um exemplo, né, de como que a gente pode ser vitorioso espiritualmente e como a gente deve ser fiel à nossa chamada. Mesmo sendo preso, olha só que impacto que ele causou na época, que ele causou no reino, que ele causou na vida das pessoas. Acho que essa é a grande lição aí, né, dessa prisão de Paulo. Estava preso no Senhor, porém livre, hein? Exato. Eu comparo, claro, em proporções menores, mas essa prisão de Paulo, a prisão do escritor John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Um clássico da literatura, um livraço. Você, professor, eu acho que deveria ler para trazer insights para essa aula. Ele escreve quando ele está preso. É como o irmão falou, ele estava preso no corpo, mas o pensamento, a sua teologia, a sua alma estava livre em Cristo. E quantos hoje estão livres, porém presos? Eu acho que essa é a grande lição que fica de Paulo para nós. E para finalizar essa aula, nós tivemos aqui, claro, uma visão panorâmica, então não espere dessa videoaula que nós entrássemos em assuntos que depois serão discutidos, mas é um panorama da carta. Para concluir, irmão Fábio, o que você acha que o aluno, o professor pode esperar de mais um trimestre, e especificamente desse trimestre, tratando da Epístola aos Efésios? Olha, é uma carta aí, que como a gente já deu um insight aí no início, é uma carta com viés mais eclesiástico. Então, eu acredito que vai ter a possibilidade, né, do professor explorar bastante o papel da igreja, contemporizando esse viés que Paulo ele conceituou. Então, a gente sabe, né, que o papel da igreja hoje está meio desvirtuado. Sim. Então, a Epístola aos Efésios, ela justamente nos traz a memória, ela nos traz o verdadeiro ensino, né, ela nos traz o caminho
para que a igreja volte aos moldes estabelecidos por Deus, por Cristo, e que foi revelado a Paulo, e ele mesmo, ele estruturou a ideia do que, qual que é o melhor modelo de uma igreja, né? Aqui não tá, como você falou, né? Não foi direcionada a um grupo específico, mas ela é uma igreja atemporal, e ela é uma igreja impessoal, ela é uma epístola impessoal, né? Ela transcende a época, e ela, como toda a palavra de Deus, é super atual. Então eu acredito que aqui, né, o professor pode reforçar quais as características de uma verdadeira igreja bíblica. Eu acho que esse eu acredito que seja o maior aprendizado desse trimestre. Uma igreja relevante para a sociedade, né? Também espero, e eu gostaria de finalizar essa videoaula citando Efésios 6:20, que eu acho um texto fantástico sobre tudo isso que nós falamos, que diz assim: pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. É interessante aqui que quando você vai buscar o contexto do embaixador, Paulo ele traz a ideia, as correntes ou pulseiras de ouro usadas pelos embaixadores como adorno em ocasiões sociais, mostrando a autoridade que eles têm. Entretanto, Paulo ele faz questão de mencionar que as correntes de ferro que ele usava como um prisioneiro romano eram, na verdade, o seu adorno, era o adorno que mostrava a sua autoridade apostólica. Ou seja, para Paulo, sofrer por Cristo era um privilégio e motivo de alegria. Em tempos de troféu gerando salvação, troféu onde muitos ganham status por estar teoricamente pregando Cristo, cantando para Jesus, Paulo nos dá um grande exemplo que o verdadeiro servo é aquele que se alegra no dia das aflições. Eu espero que seja um trimestre fantástico, e o será, porque os temas estão maravilhosamente atuais e nos chama, como você bem falou, para a nossa responsabilidade enquanto Igreja de Cristo numa sociedade corrompida. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.